Aleluia. Você pode dar um aplauso em honra à presença do Espírito Santo. Você pode celebrar e levantar o nome de Jesus nessa casa, neste lugar. Nós honramos o teu nome, Jesus, e declaramos o teu trono entronizado sobre nós. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Que manhã gloriosa. Que presença maravilhosa. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é maravilhoso carregar a presença de Deus. E algo melhor ainda é pertencer a Deus. Estar na presença de Deus não é muito difícil. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos invocando o nome dele, aí ele está presente. Estar na presença, carregar a presença, é um outro nível para aqueles que nasceram de novo. Mas ainda que nós carreguemos a presença, nós decidimos para onde ir. É como as águas que dão nos artelhos, nos tornozelos. Nós ainda estamos pisando nas águas, mas estamos decidindo e escolhendo para onde ir. Agora, quando nós pertencemos a Deus, nós não decidimos mais para onde vamos. É Ele que nos move, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz. Como cantamos, é Ele, por Ele. Deus nos moveu até aqui nessa manhã. Alguém aqui comigo? Deus nos moveu até essa reunião, essa casa, esse culto nessa manhã. Se a minha e a tua vida é dele, Ele nos moveu até esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós tivemos ontem uma noite muito linda na presença do Senhor. E nós estamos debaixo de um tema. A conferência com o tema Um Novo Mover. E entendemos ontem o que precisamos para acessar o novo. O que nos impede de acessar o novo. Como acessar o novo. E eu creio que Deus continuará falando conosco nessa manhã. Já está falando desde o início dessa reunião. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43. Obrigado, queridos, que bênção, que ambiente, que atmosfera. Glória a Deus, que bênção. Louva a Deus pela vida de vocês. Júnior Augusto já falou um pouco do testemunho dele. Júnior Augusto, ele se tornou um MC muito famoso no Brasil. E ele estava no auge da sua carreira. Ele não renunciou o mundo porque estava mal das pernas. Pelo contrário, ele já estava viajando todo o Brasil, já estava se tornando alguém muito famoso no meio do funk. E no dia dele assinar o contrato com a maior gravadora de funk do Brasil, ele não foi. E ele disse para sua equipe: não é mais para mim. Ele foi tendo experiências com Jesus, ao ponto do amor de Jesus constrangê-lo e ele dizer não para as propostas do mundo, e sim para o propósito de Deus. Hoje o Júnior Augusto é um dos líderes de uma das equipes de adoração lá na nossa casa, casado com a Gabi, pai de 3 filhos. Falei que é bom ele parar por aí. Ele está obedecendo a palavra, encher, multiplicar, né?
Então, eu louvo a Deus pela vida dele, que está nos acompanhando nessa viagem. Dê um aplauso a Jesus por isso. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Quero agradecer a pastora pelos presentes, pelos livros. Você que adquiriu o nosso livro ontem com o tema Uma Fé Sem Limites. Se você quiser, eu posso assinar lá no final. Se você for adquirir hoje, eu vou estar ali também assinando, tirando foto, se você quiser. Uma fé sem limites. Todos nós recebemos uma medida de fé. É como um cérebro, todos nós temos um. Mas alguns desenvolvem a sua inteligência, o seu intelecto, e outros desenvolvem menos. E a fé também é assim. Alguns vão desenvolver a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas quando eu declaro a palavra, eu alcanço outro nível de fé. Quando eu vivo a palavra, eu alcanço um outro nível de dimensão de fé. Então você que quer entender um pouco mais sobre isso, adquire o nosso livro, e eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida, amém? Isaías 43, versículo 18. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Feche os teus olhos durante um minuto. Fale com o Espírito Santo. Eu não sei qual é a direção, eu não sei qual é a resposta, o milagre que você precisa. Mas eu tenho a plena convicção que Jesus é mais do que suficiente na minha e na tua vida. Espírito Santo, esse ambiente te pertence. Essa atmosfera está sobre o teu governo. Nós declaramos, Senhor, que mais uma vez o Espírito de revelação, de entendimento e sabedoria venha sobre nós, nos ministrando e revelando a verdade das Sagradas Escrituras, para entendermos a vontade do Pai para nós. Declaramos, Senhor, que nenhuma fortaleza na mente, nenhum tipo de sofisma, argumento e altivez contra o conhecimento de Cristo permanecerá. Declaramos quebradas e destruídas as fortalezas. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus. E nós declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que entra em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Nós te honramos, Jesus. Nós te bendizemos. Estamos sendo conferidos nesses dias, sendo conferidos para um novo mover. Como eu disse aqui ontem, eu não vim aqui para trazer nada novo, até mesmo porque não há nada novo para Deus debaixo dos céus. Mas para nós, aquilo que Deus Ele traz é surpreendente. Aquilo que Ele faz é além do esperado. Efésios 3:20 diz que Deus Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu vim aqui apenas para empurrar vocês para aquilo que Deus já preparou desde a eternidade. Há uma nova temporada, há uma nova estação, há um novo ciclo, há um novo mover. Há uma liberação nova do céu sobre a mim e sobre a tua vida. Como a pastora ministrou, para cada temporada há uma nova liberação de Deus. Aquilo que nós recebemos na temporada anterior foi até para esse momento presente, esse tempo presente. Mas aquilo que nós estamos recebendo nesses dias é para uma próxima temporada, é para uma próxima estação,
é para caminharmos mais algumas milhas, é para avançarmos no propósito que Ele tem para nós. E nós entendemos ontem o que nos impede muitas vezes de acessar esse novo, o que nos impede de entrar naquilo que Deus está fazendo, porque Deus não vai fazer, Deus já está fazendo. Eu não sei se você consegue crer nisso, mas Deus, Ele está fazendo. Deus, Ele está transformando bairros. Deus, Ele está transformando cidades. Deus ainda está transformando, impactando povos, culturas e nações. Deus não parou de fazer a sua vontade. Mas como ontem foi dito aqui, nós precisamos entrar naquilo que Deus está fazendo. E no versículo 19, nós entendemos algo muito poderoso. Na parte A do versículo, nós lemos: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Coisa nova, no hebraico, indica algo inédito. É a palavra shadash, que indica para algo inédito, algo que não tem referência anterior. Eu não sei se você consegue compreender, mas no verso 18, Deus está dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. E no verso 19, Ele está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Ele está dizendo: há algo inédito que eu quero realizar no meu povo, que não tem referência anterior. Ou seja, não vai se comparar, não vai ser comparado àquilo que Deus fez anteriormente. Aquilo que Deus quer fazer para nós, e em nós, e através de nós, nesse tempo, não vai ser comparado àquilo que nós vivemos na temporada passada. Nós precisamos compreender. Ele diz: eis que agora sairá a luz. Esse algo novo já está em curso, mesmo que ainda não está sendo visível. Algo inédito já está sendo liberado, algo novo já está sendo liberado, mesmo que ainda não seja visível aos nossos olhos naturais. Algo novo já está sendo liberado. Porventura não percebeis? Deus confronta a falta de percepção espiritual do povo, porque eles estavam ligados no passado, no que viam. Eles não estavam vendo o que Deus estava fazendo agora. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo aguce a nossa percepção espiritual. Como eu disse ontem, Deus, Ele é um Deus que nos transicionou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aqueles que nasceram de novo, esses andam em novidade de vida. Não existe uma mesmice na vida de um filho de Deus, daqueles que nasceram de novo. Todos os dias Deus tem algo novo. Agora não percebeis? Aumentem o nível de percepção espiritual. Muitas vezes nós precisamos clamar a Deus e falar: Senhor, ativa os meus sentidos espirituais. Eu quero perceber o que o Senhor está fazendo. Eu quero perceber o que o Senhor está movendo. Eu quero perceber o que o Senhor está preparando. Ativa os meus sentidos espirituais. Deus sempre está em movimento, queridos. Deus sempre está em movimento. Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é uma realidade ativa. O reino de Deus não é um lugar.
em que eu possa ficar parado, acomodado, confortado. O reino de Deus é uma realidade ativa. O reino de Deus exige renovação de mente. O reino de Deus exige violência, coragem. O reino de Deus é para os corajosos. Eu creio que eu estou pregando para essa igreja nessa manhã. Alguém que tem coragem, alguém violento para dizer: eu vou viver o reino, eu carrego o reino, eu vou influenciar a minha cidade com a cultura do reino, com o governo do reino. Jesus disse em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora. Queridos, há uma grande dificuldade de muitas vezes entrarmos na rota do propósito e viver de fato o propósito para o qual nós nascemos. Porque nascemos em um corpo físico. Embora não somos o corpo físico, nós precisamos rapidamente receber a revelação dessa dimensão transcendente, dessa dimensão que nós somos gerados, a dimensão chamada eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou como filhos de adoção, pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Ou seja, eu não sou um corpo que tem um espírito. Você pode estar me olhando aí agora e você está vendo Jonatas, foi esse o meu nome que foi dado no registro, no RG, filiação, está lá meu pai, minha mãe biológica, o lugar onde eu nasci, a minha naturalidade. Você está vendo o meu físico, aquilo, você está vendo o material, mas eu não sou esse corpo. Talvez aqui eu seja um ser muito maior, mais forte, mais magro, eu não sei, aleluia. Mas eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que recebeu um corpo para cumprir um propósito nessa terra. Quando nós começamos a caminhar nessa mentalidade, tudo muda. O problema é que na geografia onde nós nascemos, aonde recebemos esse corpo, aonde vivemos, aonde crescemos, existe uma cultura, e essa cultura de alguma forma quis nos moldar, essa cultura de alguma forma quis nos formatar, segundo o padrão da cultura. Há uma cultura no Brasil, a cultura da instabilidade. Muitas pessoas estão correndo, gastando as suas vidas em busca de uma estabilidade. O que você quer? Estabilidade. Vamos para as missões, quando eu tiver estabilidade eu vou. Vamos fazer isso, quando eu estiver estável eu vou. Não, eu estou, quando tiver tudo estável na minha vida eu vou. Meu irmão, eu vim aqui para te dar uma notícia. Para quem está disposto a viver o reino de Deus, precisa compreender que estabilidade não existe. Estabilidade é uma ideia da cultura brasileira. Estabilidade para quem quer viver o reino não existe. Nós temos um trabalho com empresários, juntamos aí uma vez por mês mais de 300, 400 empresários das nossas reuniões. Meninos que saíram do tráfico, meninas que saíram da vida de prostituição, homens, mulheres que começaram a empreender antes de Cristo, agora estão empreendendo com a mentalidade do reino, estão prosperando, estão vivendo algo poderoso, estão vivendo algo extraordinário, mas com um princípio. O princípio é: não existe estabilidade para quem vive o reino. O reino é uma realidade ativa. O que eu vivo nessa terra é simplesmente para cumprir um propósito que foi designado pela eternidade, na eternidade. Às vezes é difícil compreendermos, mas todo filho de Deus precisava ter 5 respostas consigo, de 5 perguntas. A primeira pergunta é: da onde eu vim? A segunda pergunta é: quem eu sou? A terceira pergunta é: qual é o meu propósito? A quarta pergunta é: quais são os meus talentos? E a quinta e última pergunta é: para onde eu vou? Quando nós temos as 5 respostas dessas 5 perguntas,
Nós passamos os nossos dias nessa terra, celebrando, desfrutando e cumprindo o propósito de Deus para a glória de Deus. O problema é que muitas vezes somos influenciados pela cultura local, somos influenciados pela nossa base de formação, a nossa família. Somos influenciados por tantas informações que acessam a nossa alma. Mas nós precisamos rapidamente perceber que Deus ainda está fazendo. E Deus está fazendo algo novo diariamente. Porventura não percebeis? Nós precisamos compreender que tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito já está disponível. Já está disponível. Pastor, mas eu vivo preocupado com as questões financeiras, materiais. Eu fico preocupado com o que vai acontecer. Eu estou recebendo informações que no Brasil vai acontecer um colapso econômico nos próximos anos. A economia vai ser afetada. Pastor, eu estou preocupado. Meu irmão, eu não estou preocupado. Sinto em te dizer, mas a crise é o melhor momento para os filhos de Deus. Nós passamos um tempo terrível da pandemia. Nós não esperávamos isso. Mas em meio à pandemia, eu abri mais 2 negócios e implantamos mais 4 igrejas. Como se implanta igrejas em um tempo de pandemia? A história vai dizer que John Wesley, em 1732, viveu um poderoso avivamento em meio à peste negra. Enquanto de cada 10 casas, 9 se tornaram prostíbulos, bares. As pessoas estavam perdidas. John Wesley recebeu uma visitação e ele colocou o nome desse dia como Dia do Coração Ardente. Ele começou a pregar e mais de 3 milhões de almas se entregaram a Jesus no meio daquela crise. A rainha dizia: avisa Napoleão que eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que dos canhões dele. Nós precisamos compreender, independente da dificuldade, independente do que estamos se enfrentando nessa terra, o nosso governo não é dessa terra. Alguém para entender isso? O nosso governo não é dessa terra. A minha economia não é terrena. Ai meu Deus, alguém precisa compreender isso. Pedro, eu fico pensando, Pedro, um bom sanguíneo, ele fica desesperado quando os cobradores de impostos cercam ele e agora querem cobrar o imposto de Jesus, querem cobrar o imposto dele. E cadê Judas? Judas estava fazendo alguma coisa com a bolsa. Jesus se preocupava tanto com o dinheiro, que ele deixava a bolsa do dinheiro com um ladrão. Aleluia. Pedro ficou totalmente perturbado. Talvez agora vai ser esse momento que vão conseguir prender Jesus. Judas não está aqui, o tesoureiro está com a bolsa em outro lugar. Jesus olha para ele e fala: Pedro, faz o seguinte, vai lá no mar e pesca um peixe, e da boca desse peixe vai vir a provisão. Eu fico pensando, Pedro entrando nesse entendimento. Como eu vou pagar imposto pescando um peixe? Por mais que o peixe seja o maior, já foi visto, não dá tempo de vender, não dá tempo de negociar e voltar e pagar os impostos. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, o que você fazia mesmo antes? Pescador. Sabe o que significa a palavra pescador no seu sentido original? Rei dos peixes. Jesus estava dizendo: você não era o rei dos peixes? Agora volta para o mar, Pedro, e pesque. Pedro obedece o comando, e da boca do primeiro peixe
Pedro tira uma moeda. Ele vem correndo e diz para Jesus: Jesus, olha aqui. Jesus olha para ele e fala: agora você vai pagar o meu imposto e vai pagar o seu imposto também. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando nós caminhamos numa dimensão do reino de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. A minha pergunta é, igreja, se Jesus deu um comando para Pedro e tirou recursos da boca de um peixe, imagina o que Deus não pode liberar através da boca dos filhos dele. Se Deus permitiu que da boca de um peixe saísse recursos e provisões, o que não pode sair da minha e da tua boca? Provérbios capítulo 18, versículo 20. O homem colhe do fruto da sua boca, e a sua boca, a sua língua tem poder tanto para a vida quanto para a morte. Pastor, o que você está querendo dizer? Que o novo de Deus está sobre nós. O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir a minha boca e começar a declarar, independente das circunstâncias contrárias. A minha cultura, o meu governo não é um governo e uma cultura terrena. A minha cultura e o meu governo é um governo do reino de Deus. Quando Jesus quis ensinar a não ficarmos ansiosos, ele pregou Mateus 6. E nós conhecemos o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. A palavra não foi busque as pirâmides financeiras. A palavra não foi busque os empréstimos. A palavra não foi busque os agiotas. A palavra não foi essa. Se você está preocupado com o que vai precisar vestir, comer, aonde morar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A questão que nós estamos muito presos à terra, e muitas vezes acreditamos que a terra é o nosso destino. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre essas 5 perguntas, em que todos nós temos que ter essas 5 respostas. Nós não somos da terra. João capítulo 14, Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar, e virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo. Nós fomos gerados nele e nós vamos voltar para ele. Ele é o nosso lugar de origem, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O reino não é um lugar, é uma realidade ativa. O problema é que muitas vezes a religião ou a religiosidade quer trazer uma cegueira espiritual, paralisar os sentidos espirituais dos filhos de Deus. Então, muitas vezes ficamos esperando que Deus vai fazer como Ele já fez, que Deus vai fazer da mesma forma, da mesma maneira. Ou muitas vezes nós colocamos Deus dentro de uma caixinha bonita como essa, cheia de pérolas enfeitadas, e queremos dizer a Deus: Deus, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. E Deus está dizendo: eu quero fazer algo inédito, eu quero fazer algo que não foi visto ainda. Eu quero fazer algo que não vai ter base e referência passada.
Jesus veio justamente para trazer esse novo. Mas só há uma forma de acessarmos o novo que Jesus veio trazer. Que na verdade nunca foi o novo, sempre foi o projeto inicial, o plano A. Deus teve uma ideia de colonizar a terra com o seu reino. Então ele forma Adão, ele cria Adão, a sua imagem e semelhança. E agora qual era o papel de Adão? O papel de Adão era colonizar a terra, encher a terra com um governo, com uma cidadania, o governo do reino dos céus, a cidadania do reino. E nós sabemos a história. Adão, ele proclama independência. E aí, o pecado original trouxe as consequências que nós hoje estamos vendo. Mas isso parecia uma injustiça. Nós vivemos debaixo da herança do pecado de um homem, de uma mulher. Então Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 15, que o pecado e a morte entrou por um Adão, mas a vida e a justificação entrou pelo último Adão, e o seu nome é Jesus Cristo. Tudo aquilo que Adão perdeu de autoridade ao proclamar independência, Jesus veio nos devolver. Qual foi a pregação do primeiro pregador da nova aliança? João Batista, 6 meses mais velho que Jesus, primo de Jesus, nasceu para preparar o caminho. João não era só um profeta, João era a própria profecia ambulante. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo: precisa haver uma mudança de mentalidade, precisa existir uma metanoia, senão vocês não vão acessar o novo. O novo é o reino, que não é novo, era para ter sido estabelecido desde o princípio. Êxodo capítulo 3, versículo 19. O Senhor diz para Moisés: Moisés, eu vou estabelecer um sacerdócio real, um povo exclusivo, uma nação de reis e sacerdotes. João estava dizendo: ei, Jesus está trazendo o governo do reino. Arrependei-vos, mude a mentalidade, senão vocês não vão acessar o reino. Nós aprendemos que arrependimento é só para uma vida de pecado. Mas a palavra arrependimento no grego metaneo significa mudança de mentalidade, significa uma transformação de mente, uma renovação de mente, significa mudança de comportamento. João estava dizendo: muda a mentalidade, senão não acessa o reino. Aí Jesus agora também em seguida vem pregando. E qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Por favor, Júnior Augusto, vem aqui. Jesus estava pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Jesus estava dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque o reino é chegado, o reino está próximo, o reino vai poder ser alcançado. O reino vai estar sobre vocês, o reino vai caminhar com vocês, o reino está dentro, entre vocês. A palavra de Lucas capítulo 21, os fariseus interrogam Jesus dizendo: onde está o reino? Jesus diz: o reino não vem com aparência exterior, e nem vão dizer ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino não é um lugar, o reino é uma realidade ativa, mas o reino estará dentro de vocês. Como eu posso carregar o reino, viver debaixo da dimensão do reino? Simplesmente mudando a minha mentalidade. Ei, nós precisamos compreender que muitas vezes ainda estamos debaixo de uma influência greco-romana.
Jesus veio desconstruir todo o domínio. E Jesus não veio desconstruir o domínio de Roma, ou da mentalidade greco-romana, com exércitos, com soldados. Não. Embora os judeus estavam esperando um líder, um combatente de guerra, eles já tinham Davi como seu modelo, um tremendo rei, o homem segundo o coração de Deus. Um líder excelente que venceu batalhas e guerras. Mas Jesus veio nos ensinar a destruir e desconstruir domínios de uma forma diferente, estabelecendo uma nova cultura, com uma nova mentalidade, com uma nova linguagem, com novos comportamentos. Meu irmão, se passou alguns séculos, e toda Roma tinha como ética moral o cristianismo. O Vaticano foi estabelecido aonde? Aonde? Roma. Como pode? Roma dominava naquele tempo. Os judeus estavam submetidos ao governo de Roma. Não foi um líder militar, não foram exércitos poderosos, foram homens com uma nova cultura. Meu Deus, eu não sei, mas eu sinto algo borbulhando no meu espírito. Curitiba receberá mais e mais dessa nova cultura, desse novo mover. Um líder que veio ensinar a servir. Na cultura greco-romana, o líder era aquele que todos estavam servindo ele. Mas Jesus vem desconstruindo essa ideia e diz: se você quiser ser o maior, sirva a todos. Jesus escolhe 12 homens, discipula esses 12 homens. E ele disse: vocês vão fazer obras maiores do que essas. Nós estamos há mais de 2000 anos desses acontecimentos. E estamos aqui falando dessa cultura, vivendo essa cultura, carregando esse reino, estabelecendo esse reino, ensinando esse reino. Qual foi o comando apostólico? Fiquem dentro das igrejas. O comando apostólico foi: vão para as nações, discipule as nações, ensine essa nova cultura, ensine o evangelho do reino, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa casa precisa dessa cultura. Os nossos filhos precisam dessa cultura. O nosso bairro precisa dessa cultura. A nossa cidade precisa dessa cultura. As nações precisam desse reino e do conhecimento dessa cultura. Vão para Jerusalém, Atos capítulo 8, 1:8. Até que do alto sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, local, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um novo mover requer um novo comportamento. Um novo mover requer uma nova atitude. Uma liberação nova de Deus está vindo sobre nós, queridos. Mas nós não vamos ter as mesmas atitudes. Nós não vamos ficar sentados. Nós vamos avançar e vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Tem alguém aqui comigo nessa manhã? Tem alguém para dizer amém? Eis-me aqui, Senhor. Deus nos chamou como agentes do reino. Olha para o seu irmão, diga: você é um agente do reino. A religião nos ensinou a ir para os cultos aos domingos, mas o reino nos empodera para ser na igreja na segunda. O dualismo, a dicotomia,
lá do século XVIII, quis separar o sagrado do secular. Então, vou fazer o seguinte: vocês querem servir a Deus? Sirvam a Deus dentro da igreja de vocês. Falar de Deus fora da igreja é ignorância. Falar de Deus fora do âmbito religioso é errado, é feio. Enquanto nós ficamos dentro do âmbito e do ambiente religioso, o mundo foi disseminando a sua cultura. Nós estamos vendo o que está acontecendo nas escolas. Nós estamos vendo o que está acontecendo na política. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos negócios. Porque a igreja aprendeu a separar o secular do sagrado. Esses dias me fizeram uma pergunta. Eu estava nos Estados Unidos falando sobre reino e me perguntaram: pastor, como trabalhar com a mentalidade do reino? Como conciliar trabalho com o reino? Eu disse: meu filho, não tem separação de trabalho do reino. Essa mentalidade, ela nos leva a caminhar numa dimensão de reino. Não tem secular e sagrado, tudo é sagrado. Calvino discipulou a Europa, e ele dizia: se eu fizer e fabricar uma cadeira, essa cadeira é para Deus. A forma como eu vivo é para a glória de Deus, é para o reino de Deus. A forma como eu cuido da minha saúde é para o reino de Deus. A forma como eu trato as pessoas reflete o reino de Deus. A forma como eu sou fiel à minha esposa, honro ela, cuido dela, é um culto a Deus. A forma como eu educo os meus filhos, passo tempo com ele, a forma como eu discipulo a minha casa, a forma como eu me importo com eles, é um culto a Deus. Eraia suia camas. A forma como eu abro o escritório e vou gerenciar os meus negócios é um culto a Deus. Os meus recursos, quando Deus libera sobre as minhas mãos, é um culto a Deus. O meu recurso é para um propósito, porque todo dinheiro sem propósito cria uma personalidade maligna chamada mamon. Pegar um avião e vir para Curitiba é o meu culto a Deus. Tivemos uma alteração de data, sem querer, algo não deu muito certo, mas Deus sabia. Ficamos a sexta-feira inteira, eu e minha esposa, trancados no quarto, descansando no Senhor. Não foi algo que deu errado, foi algo que deu certo. Deus preparou esse dia. Acabamos de chegar de 2 viagens, Estados Unidos e Canadá. Fomos para um evento final de semana. Em seguida viemos para cá. Deus nos deu esse dia, mas o dia que eu fiquei trancado com ela no quarto, foi um culto a Deus. Meu Deus. Tudo na minha e na tua vida precisa ser um culto a Deus. Não podemos separar. Tudo na nossa vida é para o reino, pertence ao reino, porque dele, ele é a nossa origem, por meio dele, ele está conosco no nosso processo, e para ele são todas as coisas. Um novo mover está diante de nós. Esse novo mover vai sacudir o Brasil. Ei, esse novo mover vai sacudir a nossa nação. Sabe que eu fico feliz porque essa casa faz parte daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na nação. Os teus filhos fazem parte daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na nação. E não só na nação, mas nas nações dessa terra. Como eu falei ontem, tivemos uma música de um compositor brasileiro que foi traduzido para 72 idiomas. Isso nunca aconteceu antes na história da igreja.
canções brasileiras em português sendo interpretadas, nós traduzimos tudo de fora e trouxemos para dentro. Mas algo está acontecendo, são sinais. Toda a palavra que o Senhor liberou sobre o Brasil se cumprirá uma a uma. Agora é o tempo em que vai sair um grande mover do Espírito Santo da nação brasileira para as nações dessa terra. Eu não sei se você fica empolgado com isso, meu irmão, mas eu estou muito empolgado com isso. Fazem 3 anos que o Senhor tem me levado para as nações. Em toda nação que eu vou, eu não ministro em igreja brasileira. Em toda nação que eu vou, é um brasileiro pregando em uma igreja estrangeira. Eu não acredito que o propósito é discipular as nações para gente da minha nação lá fora. O propósito é discipular as nações mesmo. Alguém crê nisso? Sabe o que é interessante? Que eu não falo inglês. Oh, Lord. Mas eu estou sendo obrigado a aprender a falar inglês. Esses dias eu preguei em uma igreja americana. Eles chamam de igreja de americanos brancos. Eu não sei porquê. Mas 24 anos de ministério, nenhum outro estrangeiro havia ministrado nessa igreja. Eu fui o primeiro estrangeiro a pregar nessa igreja americana. Oh, thank you, Jesus. Que manhã gloriosa. Foi algo poderoso. Pastor, o que você está querendo dizer? Que tem algo que Deus está fazendo no Brasil, e Ele já está levando para as nações. O mover está aí. O novo está aí, está próximo. Alguém precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou viver esse mover. Os meus filhos viverão esse mover. O problema é que muitas vezes estamos olhando para a estrutura, muitas vezes estamos olhando para as nossas dificuldades, para circunstâncias. Mas o próprio Jesus, Ele escolheu nascer em um lugar simples, em uma manjedoura, em um estábulo. E algumas pessoas ficam até com dó de Jesus. Parece que Jesus era pobre e não tinha onde nascer. É ou não é? Nós aprendemos assim. Vamos lá. E aquele bercinho com o menino, a coisa mais linda. Eu gosto muito disso, eu amo muito o Natal. Embora deveria ser comemorado de forma correta. Mas a cultura do Brasil quer abafar o verdadeiro sentido do Natal. O menino nasceu. Um menino nasceu. Só que para aqueles que olham Jesus como um menino que não tinha onde nascer, eles estão ainda com a mente cauterizada pela religião. Porque o profeta diz: um menino nasceu, mas um filho se nos deu. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Jesus é o Filho de Deus, sempre foi. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele escolheu nascer naquele lugar para se cumprir as profecias, mas Ele nunca deixou de ser Rei. Eu não sirvo a um menino, eu sirvo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Independente da estrutura, independente da geografia que você nasceu, independente da família, independente da classe social, nós não servimos a uma religião, nós servimos a um Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sensibilidade ao Espírito Santo é a chave para o novo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O novo mover não é sem sentido. O novo mover vem com lógica.
Thank you, Jesus. O novo mover vem com lógica. É uma lógica divina. É lógico que se nós não ensinarmos o reino para os nossos filhos, eles serão discipulados pela Netflix, pela internet. É lógico que se a gente não discipular os nossos filhos em casa, as professoras vão discipular. É lógico. Se nós não prepararmos os nossos jovens para a universidade, as universidades vão formar novos militantes. É lógico, esse novo mover vem com uma lógica divina. Vão e influenciem as esferas, discipulem as nações, discipulem as esferas, entre nesses lugares. Nós estamos agora para assinar o contrato com o prédio da nossa primeira escola de educação infantil. E nós estamos com uma meta nos próximos anos em implantar 50 escolas. Em cada lugar que plantarmos uma igreja, vamos plantar uma escola. Porque a educação não pode estar na mão do príncipe desse século. Nós vamos entrar nessa esfera. Nós vamos entrar nesse monte chamado educação. O novo mover vem com lógica. Eu sinto no meu espírito que Deus está falando com professores aqui, com educadores aqui. Você é um agente do reino nessa escola. Você é um agente do reino nesse ambiente. Deus te colocou lá como luz desse mundo. Não tenha medo. Não se retraia. Obrigado, Espírito Santo. Vamos olhar com os olhos espirituais esse novo mover. Olhos de participantes para perceberem o novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. A eclesia do reino não tem um lugar, uma instituição, uma organização, que também é o organismo, tão poderoso quanto a igreja, para transformar a sociedade. A eclesia é a igreja do reino. Escute, profetas não poderiam ter igrejas. Apóstolos não tinham igrejas. Somente reis poderiam ter eclésia, ou assembleia, eclesia. Nós somos conhecidos como a igreja de Cristo, a eclesia do reino. Nós somos a igreja do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquilo que Ele decide fazer na terra e nas nações, Ele começa a partir da sua igreja. Ele começa a partir de mim e de você. A igreja é a agência do reino. Obrigado, Espírito Santo. Você percebe o que Deus está fazendo? Você consegue perceber o que Deus está fazendo? Você consegue perceber que Deus está fazendo? Sobre tudo Ele está fazendo. Obrigado, Espírito Santo. A parte B do versículo é: eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Porém um caminho no deserto e rios no ermo. O caminho no deserto simboliza direção. Onde não há caminho,
libertação do cativeiro, o retorno a Jerusalém. O caminho no deserto significa direção aonde não há caminho. Rios no ermo. Rios no ermo simbolizam vida, sustento, milagre. Rios no ermo significam vida, sustento, milagre, onde só havia morte e seca. Deus está dizendo: um novo êxodo está por vir, mas ainda maior, mais surpreendente e sobrenatural. Não considerei as coisas passadas, nem vos lembrei das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, sairá a luz, não percebeis? Eis que porém caminhos no deserto, direção, rios no ermo, provisão, provisão e liberação espiritual, provisão e liberação material. O que Deus vai fazer é muito maior do que Ele já fez até aqui, igreja. Um novo mover, maior do que já vimos, maior do que já foi visto. Os tronos e domínios, governos e poderes. Deus está ensinando o povo que nós não podemos ficar limitados ao passado. E Deus também não se limita ao passado. O seu agir é criativo. Diga comigo: o seu agir, Deus, é criativo, é contínuo, é surpreendente. Ai, meu Deus. Deus não parou de criar, de surpreender, de fazer. É algo contínuo. Jesus diz: o meu Pai trabalha até os dias de hoje. Deus não pode se limitar ao passado. O novo mover acontece em lugares improváveis. Deus escolhe o deserto para revelar o caminho. Esse Deus é demais. Deus escolhe o deserto para revelar o caminho. E o ermo, o que é um ermo, pastor? O ermo é um lugar que ficou marcado por uma corrente de águas, por uma passagem de água. Nós temos um projeto lá na Missão Nordeste, lá no sertão da Bahia, em Juazeiro. Um lugar seco, 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 seco. E quando chove, também chove de verdade. E tem alguns lugares que a água, ela passa no meio daquela terra seca, e fica ali a marca daquele lugar. É como um pequeno rio, agora seco. Isso é um ermo. É o lugar onde os rios, as águas já passaram, e agora não tem mais água. Mas Deus está dizendo: eu vou tornar esse lugar um lugar de milagre. Eu vou tornar esse lugar um lugar de milagre. Não importa quanto tempo faz que os rios passaram e ficou sem passar, agora eu vou trazer sustento, eu vou trazer provisão, eu vou trazer milagre. É no ermo, é nesse lugar, um lugar improvável. Esse mover do reino, ele sempre traz direção e provisão. Caminho, direção, rios, presença. Caminho, direção. Caminho no deserto, rios no ermo, presença, recursos. Esses recursos não são só recursos naturais, mas recursos do Espírito. Esse mover de Deus transforma ambientes. Esse mover de Deus transforma pessoas.
esse ambiente de Deus não é só sobre você caminhar nesse mover, é sobre carregar esse mover. E EQ 29, nós vamos carregar esse mover. Orecamachúria que amandora bachúria badarabas. Toda a terra Aracachore cabadarabas. será cheia do conhecimento Obrigado, Espírito Santo. da A impressão no meu espírito. Foram 4 colunas agora. 4 colunas. 2 aqui na frente, 2 ali no fundo. 4 colunas e um pavimento. Um piso sobre essas colunas. Essa casa foi bem fundamentada em Cristo. Essa casa está bem fundamentada na palavra. Essa casa foi bem discipulada e ensinada, fundamentada na palavra, na visão e no entendimento do reino. Eu vejo esse fundamento, eu vejo como uma plataforma para uma próxima geração. Eu vejo uma plataforma que vai despertar jovens, que vai despertar homens, mulheres, que vai despertar missionários, missionárias, que vai despertar, não é de fora, vai sair de dentro para fora. Não vão vir mais de fora para dentro, vão sair de dentro para fora. Chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo, chegou a nossa estação. Deus vai fazer de dentro para fora. Nós vamos levar aquilo que Deus depositou sobre nós para fora. a terra com os anjos estamos entrando. Esse novo mover não é só para nos tirar do deserto, mas é para nos tornarmos um rio de esperança aonde passamos. Por onde passarmos, esse mover será levado. Você é um portador do novo mover. Você é um portador do novo mover. Eu não sei, mas eu vejo como aquelas chaves de cofre. Tem que girar aqueles cofres gigantescos. Tem que fazer traque, traque, traque para abrir. Eu vejo essa chave girando. Eu vejo uma porta assim se abrindo. Escute, empresários e empreendedores dessa casa, debaixo desse novo mover, vai haver um grande destravar nos seus negócios, na sua vida. Debaixo desse novo mover, eu levo o reino para os meus negócios. Não, os meus negócios são para o reino. Nós somos portadores desse novo mover. Você crê nisso? Quantos estão dispostos a carregar esse novo mover? Se coloque de pé, por favor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Nunca foi da terra para a terra. Sempre foi do céu para a terra. Oh, se você descer e fizer seus grandes Eu quero falar isso feitos de novo. com você nessa noite. Eu quero falar sobre a partir do céu na terra, e não da terra para a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Mas os adversários e a concorrência está dizendo que seja feito na terra o que é feito no inferno. Então estamos vendo o carnaval, estamos vendo os bailes, estamos vendo o avanço da criminalidade, estamos vendo a desmoralização social, estamos vendo tudo isso. Porque alguém está dizendo que seja feito na terra o que é feito no inferno. Mas nós somos a igreja do reino, nós somos a igreja de Cristo, nós somos sacerdócio real. E nós vamos dizer nada disso, que seja feito na terra o que é feito nos céus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, sobre os meus filhos, sobre tudo aquilo que eu me relaciono. Como é feito nos céus, será feito na terra. Eu quero orar com você nessa manhã.